Você já viu um pôr do sol incrível na praia, com o céu pintado de laranja, rosa e vermelho? Agora imagine ver esse espetáculo em Marte ou em Netuno. A verdade é que, dependendo do planeta, o pôr do sol pode ser completamente diferente do que estamos acostumados. Cores bizarras, luz difusa e até um crepúsculo eterno. Hoje vamos viajar pelo sistema solar para descobrir como seria esse momento mágico em cada planeta e até na nossa Lua. Mercúrio, o pôr do sol que anda para trás. Começamos por Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Se você estivesse na superfície, veria algo realmente estranho. O Sol começaria a se pôr e, de repente, voltaria a subir no céu antes de desaparecer de vez. Isso acontece porque a rotação de Mercúrio e sua órbita criam um efeito óptico bizarro. Mas e as cores? Bom, sem uma atmosfera significativa para espalhar a luz, o céu permaneceria negro e o Sol se esconderia no horizonte sem mudar de cor, como acontece na Lua. Se o pôr do Sol em Mercúrio é estranho, em Vênus ele seria quase apocalíptico. A densa atmosfera de dióxido de carbono espalha a luz de forma diferente da Terra. Lá, o Sol apareceria avermelhado no horizonte, mas tudo ao redor ficaria em tons amarelos e laranjas intensos. E o pior, ele levaria horas para se pôr, porque Vênus gira incrivelmente devagar. Sem contar que, com temperaturas de quase 500 graus Celsius e nuvens de ácido sulfúrico, você não iria querer ficar esperando para ver. Terra, o clássico pôr do sol. Aqui em casa, já sabemos como funciona. Durante o dia, o céu é azul porque nossa atmosfera espalha a luz azul com mais eficiência. Mas, quando o sol se põe, a luz tem que atravessar uma camada maior de ar, espalhando mais os tons vermelhos e laranjas. O resultado? O pôr do sol que todos amamos fotografar. Mas e se fôssemos um pouco mais longe, até a nossa Lua? A Lua, o pôr do sol sem graça. Desculpa, Lua. Antes de tudo, vale lembrar, a Lua não é um planeta, tá? Mas como nosso satélite natural, seria interessante ver um pôr do sol lá. E a resposta é sem graça. Como não há atmosfera para espalhar a luz, o céu permanece preto, e o sol simplesmente some no horizonte sem qualquer mudança de cor. Seria como apagar uma lâmpada em um quarto escuro. Agora, chegando em Marte, as coisas começam a ficar mais interessantes. Durante o dia, o céu de Marte tem aquele tom avermelhado por causa da poeira rica em óxido de ferro. Mas, ao entardecer, acontece o contrário da Terra. Em vez de vermelho, o céu, ao redor do Sol, fica azul. Isso ocorre porque a poeira fina na atmosfera marciana espalha a luz de uma forma peculiar. O Sol pareceria menor que na Terra e desapareceria no horizonte em um espetáculo frio e azulado. Júpiter é um gigante gasoso, sem superfície sólida para você ficar parado observando o pôr do sol. Mas, se pudesse, veria algo incrível. A densa atmosfera gasosa faria o Sol parecer esmaecido e alaranjado, com tons gradualmente mudando para marrom e vermelho, enquanto ele desaparece nas espessas nuvens do planeta. No entanto, como Júpiter tem ventos absurdos e tempestades constantes, a paisagem mudaria a todo instante. E se você estivesse em uma das luas de Saturno, como Titã, veria um pôr do sol envolto em uma névoa densa e alaranjada, parecendo um crepúsculo eterno. Agora, indo para os planetas mais distantes, chegamos a Urano, um mundo de tons azulados. Quando o Sol começasse a se pôr, a luz atravessaria sua atmosfera de hidrogênio, hélio e metano, criando um gradiente espetacular de azul e verde.
Por fim, chegamos a Netuno, o último planeta do Sistema Solar. A luz solar é fraca por aqui, mas ao se pôr, criaria um efeito fascinante. Com uma atmosfera densa de metano, o céu assumiria um tom azul escuro e profundo, enquanto o Sol desapareceria de forma lenta, deixando para trás uma penumbra que daria a sensação de um crepúsculo infinito. Cada planeta tem sua própria atmosfera e reage de maneira única à luz do Sol. Alguns criam pores do Sol surreais, como o azul de Marte e o verde de Urano, enquanto outros, como a Lua e Mercúrio, mal conseguem fazer um show decente. Agora me diz, qual desses pores do Sol você mais gostaria de ver ao vivo? Após um espetáculo de cores e diferentes dinâmicas de rotações, vem o questionamento. O que faz cada pôr do Sol ser tão único? Como a ciência explica as diferentes tonalidades? Vários fatores influenciam, como a composição química da atmosfera, a densidade, presença de poeira suspensa e, claro, a distância do planeta até o Sol. Em planetas com atmosferas densas e cheias de partículas, como Vênus, por exemplo, o pôr do Sol é um espetáculo, bem colorido e dramático. Já em planetas com atmosferas finas ou sem atmosfera nenhuma, como Mercúrio e a Lua, que não é um planeta, o pôr do Sol é bem sem graça. Outro ponto importante é o espalhamento Rayleigh, que é quando a luz se espalha por partículas menores que o comprimento de onda da luz. Parece complicado, né? Mas pensa assim. Em Marte, por exemplo, esse espalhamento Rayleigh faz o pôr do Sol ser azul, por conta da interação da luz do Sol com a poeira na atmosfera marciana. E nos gigantes gasosos, Júpiter e Saturno? Aí a coisa fica ainda mais interessante. As cores do pôr do Sol são influenciadas pelas camadas de nuvens e pela composição química da atmosfera, criando uma paleta de cores incrível. Entender esses princípios da física nos ajuda a apreciar a beleza única dos pores do Sol em todo o Sistema Solar. É de cair o queixo, né? Pense nisso na próxima vez que vir o Sol se pondo aqui na Terra. A gente tem sorte de ter um espetáculo desses todo dia. Agora que já nos maravilhamos com as cores vibrantes e a dinâmica dos pores do Sol pelo Sistema Solar, vamos mergulhar um pouco mais fundo. Do que exatamente são feitas as atmosferas desses corpos celestes? Vamos fazer um tour, começando do planeta mais próximo do Sol e indo para fora. Mercúrio, por estar tão perto do Sol, tem uma atmosfera extremamente fina, composta principalmente de oxigênio, sódio, hidrogênio, hélio e potássio. Essa falta de uma atmosfera substancial é o motivo pelo qual seus pores do Sol são tão sem graça. Em seguida, temos Vênus, com sua atmosfera densa e tóxica, composta principalmente de dióxido de carbono, com nuvens de ácido sulfúrico. Essa atmosfera espessa espalha a luz solar de uma forma dramática, criando seus pores do Sol apocalípticos, parecendo o fim do mundo. Nossa casa, a Terra, tem uma atmosfera composta principalmente de nitrogênio e oxigênio, com traços de argônio, dióxido de carbono e outros gases. É essa mistura única que nos dá nossos pores do Sol familiares, porém espetaculares, aqueles que a gente posta foto no Instagram. Indo para a nossa Lua, que não tem uma atmosfera substancial, o conceito de pôr do Sol como o conhecemos não se aplica. Não há um meio para espalhar a luz solar, resultando em uma transição brusca e sem cor da luz para a escuridão, como quando acaba a energia elétrica. Marte apresenta um caso interessante com sua atmosfera fina, consistindo principalmente de dióxido de carbono, nitrogênio e argônio.
A presença de partículas de poeira de óxido de ferro cria os tons azuis inesperados durante seus pores do Sol. Júpiter e Saturno, nossos gigantes gasosos, têm atmosferas compostas principalmente de hidrogênio e hélio, com traços de metano, amônia e vapor d'água. A interação desses elementos e suas espessas camadas de nuvens resulta nos pores do Sol dinâmicos e impressionantes que vemos, um verdadeiro espetáculo de cores. Titã, uma das luas de Saturno, tem uma atmosfera densa e rica em nitrogênio e metano. Isso lhe dá um crepúsculo perpétuo, um tom dourado que pinta seu céu de uma maneira única, como um filtro vintage eterno. Urano tem uma atmosfera composta de hidrogênio, hélio e metano, que absorve a luz vermelha e espalha os comprimentos de onda azul e verde, dando aos seus pores do Sol seus tons distintos, um visual meio psicodélico. Finalmente, a atmosfera de Netuno é semelhante à de Urano, com hidrogênio, hélio e metano. O metano absorve a luz vermelha, deixando o céu com azuis profundos e ricos, como um mergulho no fundo do mar. Compreender a composição química dessas atmosferas não apenas explica as cores fascinantes de seus pores do Sol, mas também aprofunda nossa apreciação da beleza diversa em nosso sistema solar. Dos tons ardentes de Vênus aos azuis frios de Marte, cada pôr do Sol conta uma história escrita na linguagem da química. É como se o universo estivesse pintando um quadro, e a gente aqui, só admirando a obra-prima.